Que o Mestre Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite e nos permita ser intérpretes dos seus ensinamentos, clareados pela doutrina dos Espíritos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à casa, Valtinho, a pessoa da Nájila, que sempre nos convida, nos dá essa oportunidade de estar aqui aprendendo juntamente com vocês. Porque sempre que preparamos um tema para aqui estar e apresentar, nós é que aprendemos em primeiro lugar. Então nós vamos hoje compartilhar entendimentos. E nós dizemos compartilhar entendimentos porque a doutrina espírita é muito ampla. Ela, apesar de ser uma doutrina esclarecedora, extremamente detalhada nos seus ensinamentos, em nós depende de interpretação. Nós compreendemos a doutrina espírita, cada um a seu modo. Embora possa parecer estranha essa minha fala, mas a doutrina espírita, ela é única. A doutrina espírita, ela é única, completa, segura, perfeita. Mas quando ela é trazida para nós encarnados, nós precisamos fazer um exercício de compreensão dessa doutrina. Aqui nós chamamos de Espiritismo, ou estudo da doutrina espírita. E aí, no momento que nós fazemos o estudo, nós damos a nossa interpretação, consequentemente nós damos a nossa interpretação pessoal, porque é aquilo que nós conseguimos compreender do que Allan Kardec e os Espíritos nos trouxeram. Então eu acredito, eu tenho essa convicção de que a doutrina espírita, o Espiritismo é uma doutrina individual. Mas nós não vamos falar disso nessa noite, não. Nós vamos ser fiéis ao tema que foi proposto para nós nessa noite de hoje, que é o tópico do primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que se chama O Porvir e o Nada. O Porvir e o Nada. Quando nós começamos a estudar qualquer tema relacionado com qualquer atividade da vida, a primeira pergunta que eu me faço é: o que o autor estava pretendendo fazer ou estava pretendendo nos passar quando escreveu essa matéria? E aqui nesse caso eu vou perguntar para Allan Kardec o que ele estava pretendendo nos passar, nos ensinar ou nos esclarecer ao escrever sobre o porvir e o nada, abrindo um livro que é o livro, torna a dizer, Céu e Inferno, que traz no seu conteúdo as leis divinas, as penas e gozos eternos, e traz uma série de relatos de espíritos que lá estão no plano espiritual, contando como foi a sua passagem do plano físico para o plano espiritual e como estão vivendo lá a partir dessa passagem. Então Kardec abre esse livro falando sobre o porvir e o nada. Mas quando nós fazemos essa primeira pergunta, por que Kardec escreveu isso? Nós vamos voltar no tempo, na história, e vamos lembrar que Kardec viveu na França no século XIX. É a França de pouco tempo, ou de cerca de um século, estava vivendo algo que se chamou, que ficou conhecido historicamente como niilismo. Repetindo, niilismo. O que é niilismo?
Niilismo, quem trabalha com contabilidade ou que já fez algum cursinho de contabilidade, às vezes vê num campo de lançamento de número um termo assim, Nihil, nihil. Já viram escrito isso? Nihil significa nada. Isso vem do grego, nada. Não significa nada. Mas é um termo filosófico que ele atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, como, por exemplo, a literatura, a arte, as ciências humanas, as teorias sociais, a ética, a moral. Esse termo perpassa todos esses campos, querendo nos dizer que significa nada. Interessante, né? Um termo para não dizer nada, ou um termo para falar que não significa nada, aquilo que se quer falar. E o curioso, hoje eu fiz um teste, eu gosto de fazer testes com pessoas, testes para aprender junto. E nós temos hoje uma ferramenta fantástica, que, se bem utilizada, pode trazer grandes avanços, grandes conhecimentos para nós enquanto pessoas relacionais numa sociedade. Nós temos então o Facebook. E hoje eu lancei uma dúvida lá, uma pergunta, um post, falando sobre o nada. E é muito interessante como que as pessoas compartilham conhecimentos, ânsias, buscas, sofrimentos com muita facilidade no Facebook. Então, rapidamente alguém veio falar sobre nada. Nada é nada. Nada é coisa nenhuma. Nada é aquilo que as pessoas têm na cabeça brasileira. Alguém vai dizendo essas coisas assim. E aí eu fiquei observando que o nada pode ser um conceito. Nada é um conceito. Vocês conseguem conceber o nada? Nada. O nada tem que estar relacionado a alguma coisa. E se ele é alguma coisa de nada, ele deixa de ser nada. Ele passa a ser alguma coisa. Complica, né, Manuel? Se, por exemplo, nós abrimos a geladeira e falar assim, e vermos lá, tem ovo, tem um leite, tem um arroz que foi feito no almoço, tem um feijão, tem um tomate, tem uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Aí a gente olha assim e fala assim, não tem nada de gostoso aqui. Olha como que nós já classificamos, não tem nada de gostoso. Nós já demos colocamos um conceito para dizer de que nada nós estamos falando. Nada de gostoso. A gente fecha a geladeira. Daí a pouco chega um irmão nosso e abre a geladeira. Eu estava doido para comer um ovo frito. Hoje eu vou pegar esse ovo aqui, que isso é gostoso. Mas eu acabei de falar que não tinha nada de gostoso. Ele fala que tem algo de gostoso. Como assim? Então o nada tem que estar ligado a alguma coisa para ser nada, senão ele não existe. E os Espíritos confirmam isso para Kardec na questão número 23, item A de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual a natureza íntima dos Espíritos? Ou seja, de que é formado o Espírito? E os Espíritos vão dizer: não é fácil analisar a natureza do Espírito com a vossa linguagem. A vossa linguagem é limitada para se observar a natureza do Espírito, para se definir. Para vós, ele, o Espírito, nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. E aí ele nos dá uma dica muito interessante para o que virá mais tarde no nosso entendimento desse tema. Fica sabendo, coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. O nada não existe, Valtinho. Se nós pegarmos um copo
enchermos esse copo com água, ele passa a ser um copo com água. Se nós esvaziarmos o copo, o que tem dentro do copo? Alguém falou nada. Nada. O nada não existe. Se nós falarmos assim, existe algo para beber ali? Nós vamos dizer, não existe nada para beber, porque ele está vazio. Mas existe alguma coisa? Existe. Existe ar. O copo vazio. Mas o copo está cheio de ar. Jogou fora a água. Água visível. Mas ele está cheio de ar. Vazio de água. Então não existe nada de água. Percebe como que é um conceito amplo? Ele não tem nada de água, mas ele tem alguma coisa dentro. Então ele não está com nada dentro. Ele está com ar. Contém ar. Nós estamos no planeta Terra, ele contém ar. Ok, Vinícius. Então vamos levar esse copo para o espaço. Vamos virar. Esse copo agora está cheio de... Não tem mais ar. No espaço não tem ar, não tem oxigênio. Mas ainda assim ali aquele copo está cheio de fluido universal. Então não existe nada em lugar nenhum. É isso que os Espíritos vêm trazer. O nada não existe. Mas por que Kardec traz isso? O nada não existe. Que importância tem isso para uma doutrina que estava se formando para esclarecer pessoas? Aí nós vamos lembrar de uma coisa básica, muito básica. Nem Jesus, que foi a segunda revelação, de acordo com a doutrina espírita, segunda revelação esclarecedora para a humanidade em termos de eternidade. Jesus foi a segunda revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira foi a doutrina espírita, codificada por Kardec. Nem Jesus e nem Kardec deixaram nada registrado que não pudesse ser, ou melhor, que não fosse aproveitável. Nenhum ato da vida de Jesus pode-se dizer que seja não aproveitável. Assim também não há nada na doutrina espírita ou no espiritismo que não tenha um objetivo, porque senão ali não estaria. Então, quando Kardec traz o nada e o porvir, ele tem uma intenção. Os espíritos que o assessoraram têm uma intenção em trazer esse conhecimento para nós enquanto humanidade. Então nós vamos compreender que o nada faz parte de um tudo. O nada faz parte de um tudo. O conceito de nada trazido por Kardec vai fazer parte de um todo, que é o todo da doutrina espírita. Mas Kardec coloca também, que nós vamos juntar daqui a pouco os dois elementos, Kardec coloca também o porvir, o nada e o porvir. E nesse ponto que ele traz o porvir, nós vamos perguntar para ele: senhor Kardec, ou professor Denizar, o que o senhor nos traz, por que o senhor nos traz a questão do porvir? O senhor não poderia colocar para nós o futuro, o nada e o futuro? E aí nós fomos buscar no dicionário o significado de porvir. Aí diz lá que o porvir é o futuro. Então por que não colocou o futuro ao invés de porvir? E nós ficamos pensando, por quê? Por que será que Kardec opta por colocar porvir e não colocar o futuro? Aí a definição, ou melhor, a conclusão que nós chegamos é que se nós falarmos de futuro, nós impessoalizamos o que há de vir.
Por exemplo, o que vai acontecer com o Sol amanhã em torno de 9 horas da manhã? Não é o futuro isso? Fácil de saber. O Sol vai estar mais ou menos numa posição entre Bituruna e o centro da cidade, por ali assim, no céu, para todos. É algo genérico. Mas se falar assim, o porvir do Sol para mim amanhã, aí eu coloco o porvir, coloco o futuro como algo pessoal, é algo que está por vir, é uma expectativa que se cria sobre algo ou sobre alguém. Então nós colocamos um ser ali e falamos que é o porvir, o que está por vir. Não é apenas um futuro genérico que é fácil de se presumir, mas algo que está para acontecer, que é improvável ou é provável, ou não é fechado, não é hermético. Então Kardec opta por falar sobre o nada e o porvir. E ele traz aí nesse ponto a observação do niilismo. E o que é o niilismo? Nós voltamos agora a esse ponto. É uma crença ou uma descrença no nada ou em tudo. É uma crença em nada ou uma descrença de tudo. O niilismo é um fato social, ele é histórico. Ele tem uma história na vida do indivíduo. O indivíduo, por determinado processo, ele passa a não acreditar em nada. Ou seja, nada que seja conceitual, nada que seja colocado regularmente pela sociedade ou pelos seus educadores, ele passa a não acreditar nisso, passa a descrer de tudo. Passa a descrer da sociedade, a descrer da existência de uma divindade, passa a descrer de uma vida após a morte, de uma sobrevivência da alma, passa a descrer das leis, passa a descrer da ordem social, tudo. É um nihilista, ele acredita em nihil, em nada. E aí Kardec vai tentar, nesse capítulo de Obras Póstumas, desculpa, Céu e Inferno, Obras Póstumas não, Céu e Inferno, vai tentar trazer a visão desse indivíduo, que pode ser qualquer um de nós aqui presente, encarnados ou desencarnados, sobre o porvir e o nada. E ele vai trazer argumentos para que se observe a fragilidade dessa crença no nada, desse niilismo. E ele diz o seguinte, que a partir da observação de pessoas que não têm esse conhecimento que nós estamos tendo contato com ele. Qual o conhecimento? Esse conhecimento já de uma divindade, de um Deus único, de uma sobrevivência de algo depois da morte do corpo. Então ele está falando para pessoas que estão com esse sentimento. Evidentemente que se ele falar, assim como nós estamos falando hoje, para vocês aqui, que já têm conhecimento da reencarnação, ou que acreditam na reencarnação, que fazem as suas orações todas as noites, conversando com Deus, que já têm experiências de comunicações espirituais por psicografia, ou participaram de uma reunião na qual um espírito se manifestou, é muito tranquilo. Essa conversa vai ser muito tranquila. Mas se ele vai falar isso para quem não acredita em nada disso, não vivencia, ele tem que partir de algum ponto. Tem que partir de algum ponto para que faça sentido as coisas que ele vai falar. Então ele vai falar o seguinte: vivemos, pensamos
e operamos, ou seja, trabalhamos. Eis o que é positivo. Isso é visto, isso é claro para todo mundo. Vivemos, pensamos e trabalhamos. E morremos. Isso não é menos claro do que as outras três coisas. Fica claro assim, Valtinho? Vivemos, pensamos, trabalhamos e morremos. Isso é claro. Mas deixando a terra, para onde vamos? É uma pergunta que, se nós fizermos para um espírita, ele não vai ter dúvida. Como o companheiro aqui está dizendo, vai para o nosso lar, vai para o mundo espiritual, vai para outra dimensão. Para o espírita ou para o espiritualista, não há dúvida, em princípio. Não há dúvida, em princípio, de que haverá algo depois da morte. Mas Kardec pergunta assim: estaremos melhor ou pior? Depois da morte do corpo físico, existiremos ou não? Ser ou não ser? E aí ele vai lembrar Shakespeare, né? Tal a alternativa: para sempre ou nunca mais, tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Aí nós vamos nos imaginar. Nós vamos visitar uma pessoa enferma, uma pessoa doente, está acamada no hospital. Nós espíritas, nós crentes numa vida após a morte do corpo, vamos visitar essa pessoa que está prestes a desencarnar ou está prestes a morrer. Como é que nós falamos quando nós chegamos lá? Cumprimentamos a pessoa e a primeira coisa que vem na nossa mente, salvo engano, é o seguinte: você vai ficar bem, tenha confiança que você vai ficar bem. Esse ficar bem que nós estamos falando é ficar bem, sarar o corpo, ou desencarnar e ficar bem? Façamos uma pergunta honesta para nós mesmos, porque muitas vezes, se é o vizinho, é o irmão do parente, do primo, do cunhado da outra pessoa que mora na outra cidade, nós falamos: meu irmão, tenha fé, porque você vai ficar bem, pensando que ele vai desencarnar e vai ficar bem. Mas se for a nossa mãe que está lá na cama, geralmente fala assim: mãezinha, você vai ficar bem, amanhã nós vamos para casa. É ou não é? Honestamente, a gente não quer que ela saia dali andando de mãos dadas com a gente e vai para casa? Então, de que bem que nós estamos falando? Não? Não? Você quer dizer? Pode falar, nós estamos conversando. Que ela fez assim com a cabeça, faz assim: depois a gente conversa então. Combinado? Tudo bem. Então, muitas vezes nós falamos, o nosso conceito de bem, ele está preso ainda ao mundo material. Apesar de termos as nossas possíveis convicções. E por que nós falamos possíveis convicções? Porque muitas vezes essas convicções são frágeis. Convicções frágeis. Porque quando a coisa aperta, a gente vacila.
Muitas vezes, ou na maioria delas, nós vacilamos ainda. Será que é isso mesmo? Ah, meu Deus, o que vai ser de mim agora? É convicção frágil. É culpa de alguém? Não. É um processo natural de amadurecimento do ser. É porque ainda não tivemos, ou o indivíduo não teve, tempo suficiente para maturar aquela experiência. Ou ela não se apresentou ainda nessa encarnação. Por isso surge a dúvida. Kardec fala nesse capítulo também que por isso, por essas coisas todas, ele vai fazendo um amarrado das suas ideias e fala finalmente assim: por isso o espírita não tem medo da morte. Eu falei assim: de qual espírita será que ele está falando? Mas ele está falando do espírita verdadeiro, aquele que ele fala, que o espírito de verdade fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito. Aquele que já está com a doutrina espírita introjetada realmente, aquele que faz a sua transformação moral e luta para diminuir as suas más inclinações. E aquele que está lá na questão 908 de O Livro dos Espíritos, que fala que já subiu na sua escala espiritual, a escala de evolução espiritual, e que coloca todas as atividades, todos os atos da sua vida material sendo secundadas por uma ação espiritual. Ou seja, tudo o que ele faz vem precedido de uma visão espiritual da coisa. Qualquer coisa que for fazer, a sua percepção antes é de espírito. Então é desse espírita que Kardec certamente está falando. Mas ele continua: haverá algo mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta para aquele que não acredita, aquele que acredita no nada, que não vai acontecer nada depois que ele morrer? E muitos pensam assim, por isso são levados ou se permitem chegar às raias do suicídio, porque vão aniquilar o processo, acreditam no nada, tirando a sua própria vida, vão acabar com o problema. Então Kardec pergunta: haverá algo mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga, para nos ilustrarmos de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos. Também seria triste se continuasse predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada serviria tudo isso. Aí, ajuntando esse pensamento de Kardec, nós vamos voltando no tempo e vamos lá em Paulo de Tarso. Quando vão procurá-lo em Éfeso, isso nós vamos encontrar na primeira epístola aos Coríntios, vamos encontrar Paulo dizendo assim: portanto, se foi simplesmente a vida, tudo que foi feito, todo o aprendizado que aconteceu em função do Cristo ter estado na terra, em função do Cristo ter ressuscitado com 3 dias, mostrado todos esses processos de sobrevivência da alma após a morte, Paulo diz assim: se, portanto, por simples razões humanas, lutei contra as feras em Éfeso, que lucro obtive nisso?
se for apenas por razões humanas, só para convencer vocês de que o Evangelho é o Evangelho por si só e não existe nada depois. Ora, se os mortos não ressuscitarem, comamos e bebamos, pois assim também amanhã morreremos. Se não servir para nada isso tudo que eu fiz, diz Paulo, todos esses ensinamentos que eu colhi, todas essas experiências, então larga para lá, vamos comer e beber, vamos festejar, porque não serve para nada. Isso Paulo já pegava lá em Isaías, que usou esse mesmo termo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É como a minha mãe falava. Minha mãe, toda mãe é sábia, né? A maioria das mães tem a sua sabedoria dentro do seu conceito cultural, dentro do seu limite cultural, dentro do seu âmbito cultural. Toda mãe é sábia. Minha mãe falava assim: o que não tem remédio, remediado está. Então Paulo vai lá em Isaías fala assim: se não tem nada disso, comamos e bebamos. E ele usa de novo isso. Se não valeu nada, se eu enfrentei as feras em Éfeso, se eu não briguei com soldados, se eu não levei chicoteada, se eu não fui preso, se nada disso vale nada, então larga tudo para lá, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer também. Mas não é assim. Não é assim. E tanto não é assim porque o argumento que nós podemos utilizar mais simples, se nós quisermos ser muito simples, nós vamos dizer que não é assim, porque a vida é regida por algo que é perfeito, e sendo perfeito não permitiria uma tolice dessa, de tudo se acabar na quarta-feira da nossa morte física. Acabou. Fechou a tampa do caixão, acabou. Seria muita inutilidade de uma criação que é tão perfeita encerrar uma vida, todo um processo de aprendizado, todo um processo de construção ali. Ah, Vinícius, mas isso pode ser um trabalho de regulação social que foi criado. Mas como assim? Ora, imaginemos nós, e Kardec traz esse exemplo no capítulo 1 do livro Céu e Inferno. Imaginemos nós essa sociedade que existe toda no planeta. Se nós falarmos e convencermos absolutamente todos ao mesmo tempo que não haverá nada após a morte, não haverá consequentemente nem penas e nem recompensas para o espírito, o que vai acontecer amanhã? Imaginemos nós, se nós não tivéssemos vamos usar um termo aqui meu, esse freio psicológico de uma possível punição das faltas cometidas depois da morte. Ou melhor, depois da morte, uma punição das faltas cometidas em vida. Eu ia lá na casa do Valtinha pegar aquela televisão bonita que ele tem lá, eu ia pegar o carro dele, eu ia botar ele para fora da casa dele morar lá, eu ia furar todas as filas dos aeroportos, ia querer viajar no primeiro avião lá para a Europa, participar de coisas bonitas, eu ia querer entrar nas lojas, ia pegar as coisas, eu ia desrespeitar todas as leis. Imaginemos o caos que viraria. Essa é uma questão simples, uma questão física, questão social, uma questão de legislação humana. Para regular uma relação humana, há uma necessidade de algo que é intrínseco nas pessoas, é subjetivo. Olha, eu não posso violar, não só porque a lei vai me punir, porque eu posso burlar a lei na hora que alguém não estiver vendo, mas algo que está dentro, que o Espírito de verdade vem trazendo, que é a lei divina, que está na consciência. E se essa lei está na consciência, que nos
nos dá esse balizador de comportamentos sociais subjetivos, é porque há nesse processo todo um fim, há uma necessidade de ter sido criado assim. Então, quando o indivíduo percebe que há uma lógica nisso, se usar de racionalidade, e que há todo um processo que é mais amplo quando se usa de sentimentos, ele passa a pautar a sua vida pensando, ou contemplando, ou aceitando a possibilidade de um porvir, de um futuro no qual ele está inserido. Ele faz parte. Um futuro que ele próprio, o indivíduo, ele é o construtor individual e também pode ser usufrutuário ou pode ser vítima dele mesmo. Porque no momento em que se concebe a ideia da reencarnação, percebendo que o indivíduo que hoje constrói a sua sociedade ou a deteriora, poderá voltar no futuro e conviver com essa mesma sociedade e as consequências daquilo que ele criou, coloca a responsabilidade na mão do indivíduo. Olha, faz o que você quiser, mas pensa bem que você pode voltar depois para usufruir disso aí. Pode escolher. E como nós nos esquecemos disso, geralmente nós fazemos as escolhas que são mais fáceis, né? É interessante, Valdir, que muitas vezes a gente ouve assim, até com muita tristeza, a gente ouve espíritas falarem assim: o meu porvir vai ser mais tranquilo, porque agora eu estou aqui com esse marido, eu estou com essa esposa, eu estou aqui aturando ele, na outra encarnação já vai ser mais tranquilo. Eu estou aturando ele. Aí isso aqui não é minha alma gêmea, mas a minha algema. E a gente vê coisas dessa natureza sendo faladas por aí. Ou então ouve assim: eu não dou conta desse filho, eu não dou conta desse marido, eu não dou conta desse cunhado, dessa coisa. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Vou deixar para a próxima, porque nessa eu não dou conta mais. Aí a gente faz uma pergunta assim, despretensiosa, mas e se isso foi falado na encarnação anterior e essa já foi a próxima encarnação? Como é que fica? Vai ser a próxima? É o porvir? Ou vai ser o nada? Vai passar uma borracha no que está acontecendo hoje e aí vai ser o nada? Ou é uma continuidade? Tudo o que acontece na nossa vida é uma continuidade daquilo que vai sendo feito, vai sendo construído, vai sendo às vezes transformado, que nós entendemos como destruído. Então nós trazemos hoje assim, uma série de porquês, de senãos, de perguntas, de reflexões, para que nós possamos continuar pensando nisso, elaborando esses pensamentos. Não tenho aqui nenhuma pretensão de que vocês tenham concordado com tudo que eu falei, que eu também não sei todas as coisas, estou aprendendo também, estou fazendo as minhas descobertas, mas eu gostaria de, nessa noite, ter sido útil a vocês de alguma forma, trazendo esse tema, o nada, o porvir e o nada, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Agradeço a casa, agradeço a Nájila pela oportunidade de estar aqui nessa segunda-feira estudando com vocês. Agradeço a vocês a atenção e que todos tenham uma ótima semana de trabalho, de aprendizado.